Nossa viagem hoje é para o estado mais selvagem e extremo dos Estados Unidos. Vamos conhecer juntos o Alasca e visitar os National Parks dessa região conhecida como a última fronteira. Até São Francisco, e de lá nós pegamos um voo de 6 horas direto até Anchorage. Anchorage é a maior cidade do Alasca e fica na região centro-sul do estado. Possui uma população de quase 292 mil habitantes. Mesmo sendo a cidade mais populosa do estado, ela não é a capital. A capital do Alasca é Juneau. De Anchorage até o Denali National Park são quase 4 horas e existem várias formas de ir até lá. Você pode optar de ir de carro alugado, de trem do Alaska Railroad, de ônibus de turismo ou até através de voos fretados. Optamos por ir de carro e achamos que foi uma ótima escolha. Além disso, a melhor época de visitar este parque é no verão, pois no inverno as temperaturas podem chegar abaixo de 48 graus Celsius. Agora a gente tem uma parada no supermercado, no River Alaska, e a gente comer alguma coisa. A gente ir lá pro hotel. Conheceu o Denali com a gente, acordamos aqui nesse RV Parking, lugar muito legal para ficar, muito perto do parque, 10 minutinhos da entrada. Chegamos à última fronteira, no Alasca, e hoje nós vamos conhecer o Denali National Park. Vem com a gente! E aí, Joãozinho, estamos aqui no Denali, no dia do seu aniversário. Sim. Quantos anos você está fazendo hoje? Eu estou fazendo 12 anos hoje. Vamos carimbar, então. Tá.
Valeu, hein? Valeu. Esta placa está dizendo que em 1917 o Congresso reconheceu a natureza especial deste lugar ao reservar 2 milhões de acres para criar um parque nacional. Em 1980, a legislação expandiu o parque e designou aqueles 2 milhões de acres, agora no coração de Denali, como selvagem. Essas terras constituem uma das maiores áreas continuamente protegidas do mundo. Elas estão entre as terras selvagens menos perturbadas da América, parecendo muito com o que eram há séculos. A terra no coração de Denali também é a área selvagem mais acessível do Alasca. Com acessibilidade, vem uma alta demanda pelo uso público, e este é o desafio: preservar essas terras com seu estado selvagem e preservar a oportunidade para cada geração vivenciar a vida selvagem aqui. O que nós vamos encontrar aqui no Denali são os grandes mamíferos. Um exemplo deles é o moose. E é um animal muito grande, muito bonito, mas é extremamente perigoso. Ele é considerado às vezes mais perigoso do que os ursos, né? Então nós temos também o grizzly bear, nós temos o bobcat, temos também os lobos, e são os grandes predadores, né? Esse aqui é um ruminante, mas nós temos os grandes predadores. E as aves de rapina também, que dá um grande show aqui no parque. Uma delas é a águia, essa águia marrom que a gente vê em cima, e tem um exemplo de como ela faz os ninhos. E tem uma curiosidade, a bald eagle nós também encontramos aqui no Alasca. Ela gosta de fazer os ninhos na época de inverno. Então, pessoal, o que vocês podem ver aqui são espécies diferentes de plantas encontradas aqui no Denali National Park. É interessante que, como aqui é um lugar tão severo na parte de permafrost, o que é permafrost? É um soil congelado, então é difícil para as plantas crescerem neste tipo de solo. Então, aqui, como a placa fala, né, some alpine plants wear sweaters, que algumas plantas usam casacos para se protegerem desse frio. Só para conhecimento, como é que se formaram essas montanhas aqui do Denali, né? Esse range aqui, mais ou menos há 56 milhões de anos atrás, começou a ter erupções vulcânicas aqui. E sempre quando você tem erupções vulcânicas, significa que você tem um arco de vulcões. E esse arco de vulcões é porque tem um encontro de duas placas, a placa da América do Norte e a placa de Juan de Fuca. Se você olhar aqui no mapa, essa placa Juan de Fuca que fica no Pacífico, aqui, ó, nessa região aqui que está subindo, ó, encontra com essa placa da América do Norte. Então vai levantando essas montanhas. Então o Denali, ele continua ainda crescendo e ele cresce 1 milímetro por ano, mais ou menos. E tem muitas falhas aqui, então tem terremotos. Então todas as áreas que tem encontro de placas, você tem essas atividades, né? Vulcões ativos, extintos, terremotos, falhas e essas montanhas. Essa placa aqui mostra os primeiros habitantes aqui da região do Alasca.
As primeiras pessoas que chegaram aqui, elas vieram da Ásia há mais de 14 mil anos atrás. Por isso que os esquimós têm esse formato de rosto muito parecido com os asiáticos. E aqui nessa região também, esse mapa mostra que cada tribo era diferente uma da outra. As tribos não eram iguais. Inclusive eles falavam línguas diferentes, tinham às vezes costumes diferentes. E era um povo muito guerreiro, que lutavam entre si. Então, pessoal, o que vocês conseguem ver aqui é uma casa típica do povo que veio do Alasca durante o tempo do Gold Fever, que eles encontraram ouro, então tava todo mundo louco pra vir pra cá. Então vocês veem o típico dia que eles usavam, as panelas, esses stove grandes, fortes, de ferro. Você pode ver as madeiras da casa são grossas para conseguir manter o ambiente da casa bem quente durante os tempos frios do winter season. E também a gente tem aqui os tools que elas usavam, as mulheres usavam para suas casas. Então você vê, é muito interessante. Então, nós estamos aqui na estação dos ônibus porque nós podemos ter a opção ou fazer o parque de carro ou pegar um ônibus. Esse parque é enorme, ele tem cerca de 6 milhões de hectares. Então, a gente está optando em ir de carro, porque a gente não tem muito tempo. Mas existem duas formas de você ir de ônibus. Ou você pega o ônibus de meio-dia, esse ônibus dura normalmente 4 a 5 horas, ou você pega o ônibus para o dia todo, em cerca de 8 horas para você fazer o parque. Os dois ônibus te levam no ponto para você ver o pico do Denali. O que faz esse parque tão especial é que ele abriga o Denali, o pico mais alto da América do Norte, com 6.190 metros ou 20.310 pés de altura, e é uma das vistas mais inspiradoras do Alasca. Por ser o pico mais alto da América do Norte e o terceiro mais alto dos 7 continentes, Denali é a meca do montanhismo há mais de um século. Só hoje, para você ter uma ideia, o guarda-parque nos falou que tem mais de 400 escaladores subindo ao Denali. Chegamos aqui no Savage River. Vamos fazer um loop no Savage River, né, Gabi? Conhecer mais o lugar. Esse lugar wild. Não tem ninguém aqui, cara. É mó bênção, só vida selvagem. Vem com a gente. A temperatura dessa água é congelante. O Alasca tem muita água, rios assim super cheios, e nós estamos na época de verão. Nós estamos nos meses de junho e julho, que é um dos melhores meses para vir conhecer o Alasca. E esse estado tem muita água porque as geleiras vão descongelando nessa época e formam esses rios largos e cheios, né? Então, onde você vê todas as paisagens que nós estamos filmando, tem muita água. Com mais de 3 mil rios e 3 milhões de lagos, 14,2% do Alasca é coberto de água. Além disso, o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos. Sua área é maior que os 3 maiores estados americanos juntos, que o Texas, Califórnia e Montana. Se o Alasca fosse um país independente, seria o 18º maior do mundo.
legal, interessante, né? Porque às vezes a gente olha o solo e a gente fala assim, puxa, qual é a origem do solo, né? Então, se você olhar aqui, ó, nós estamos numa área dessas montanhas que é a área de formação de solo. O que é o solo? O solo nada mais é que rocha que entrou por um processo de erosão. E aí a definição de solo é partículas menores do que 2 milímetros. Se você tiver partículas menores de 2 milímetros originário das rochas que ela veio a quebrar, aí você vai ter na formação de solo. Como é que foi a formação desse cânion? Foi formação através de erosão por rio, água, né? Onde as formações dessas rochas, que são rochas metamorphic, que é quartzite, mica e phyllite, slate e marble, terão erosão através do tempo, gelo, neve, água, vento, né? E se formou o cânion. Pode tocar eles? Então, pessoal, a gente tá aqui num lugar do parque que é um dog sled kennel, que eles cuidam desses cachorros, eles treinam eles para quando chegar o inverno, eles usam eles para transporte, como a gente vê em filmes ou em histórias, que eles usam eles para o sled. Oh yeah, I've known him since birth, so it's a long time volunteer. For us, work better. We never buy so, but essentially, if you're like a private Denali National Park abriga a única equipe de cães de trenó dos Estados Unidos usada para patrulhar um parque nacional. No Alasca, os tradicionais cães de trenó estavam bem adaptados para lidar com o frio intenso. No final de 1800, as equipes de cães de trenó eram usadas pelos nativos do Alasca e pelos primeiros colonizadores para transporte. E essa história nós podemos conhecer neste pequeno museu que fala da história dos cachorros americanos pré-históricos, os esquimós e os cachorros, a arqueologia dos cachorros que puxam trenós e os trenós dos esquimós. Chegamos ao fim da nossa visita no Denali National Park. Continue acompanhando nossa viagem no Alasca, pois o nosso próximo vídeo está repleto de orcas, baleias jubartes, geleiras, ursos e muitas maravilhas deste lugar único do continente americano.